Não, é que o pessoal está filmando. O pessoal quer que você apareça. Mas na TV, essa colher de chá aí. Aqui tem um roteiro, poxa. Tem um roteiro. Antes do boa noite a todos, eu vou me identificar aqui como professor. Tá bom? Vamos lá, rapidamente, queria mostrar o seguinte. Pedir aos três do Executivo, né, do Legislativo, que ficam concorrendo ao Legislativo, que certamente estarão aqui no Legislativo, que o Executivo tem sua história, o Judiciário da cidade tem sua história. O Legislativo não tem. Uma parte do Legislativo está jogada na Prefeitura lá, outra parte está em jornais, outra parte está cá. Então tem que ser feito o levantamento do Legislativo da cidade e principalmente também São Gonçalo teve esquerda. Eu vou citar o nome daqui, que para a maioria das pessoas é desconhecido. É Claudino José da Silva. As pessoas que nesse momento falam assim, quem é esse cara? Claudino José da Silva, deputado negro, Constituição de 1948, foi do PCB e teve uma história muito forte aqui na cidade de São Gonçalo, que eu gostaria que, logicamente, se as pessoas interessarem, buscar. A segunda coisa que eu queria falar é que, com relação à cidade, é uma cidade de São Gonçalo, nesse momento eu digo uma coisa que apavora: não tem plano diretor. São Gonçalo não tem plano diretor. E não tendo plano diretor, não tem direção. É um porto sem navio, né? Um navio sem porto, aliás, ao contrário. Então, sem plano diretor, a partir disso aí, falo também rapidamente que a cidade, nenhuma escola, hospital, seja lá qualquer coisa, que vocês querem creche, não tem certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro. É tudo certificado. Ou seja, se a maternidade lá de ter um incêndio, não tem um certificado, não tem um plano de PAI, chamado plano de ação de emergência, não tem nada disso daí com relação a isso. Com relação também, a gente tem que ver alguma coisa, fazer algum tipo com relação à melhoria da cidade, com relação, por exemplo, dar um exemplo, economia circular, a gente poderia colocar alguma coisa, mas é começar do zero mesmo, são apenas propostas aqui. Não temos nenhum reflorestamento, temos daquele da igreja ali, é um ponto, mas efetivamente na cidade não temos. Sem alagamento, esses alagamentos são o quê? Impermeabilização. E isso, através, é um processo muito lento, mas a pessoa tem que vir através de educação ambiental e por aí vai. Tá legal? É muita coisa. Você falar, logicamente, eu sei que a maioria das coisas não são de competência do Legislativo, mas eu gostaria que, pelo menos por indicação legislativa, eu fizesse. Muito obrigado a todos. Pode vir. Boa noite a todos, né? Eu quero dizer que São Gonçalo precisa de vocês. Espero que todos possam encontrar todos vocês, os três, na Câmara de São Gonçalo. Porque vocês estavam aí falando e eu quero justamente conversar sobre isso. Eu entendo que o papel do vereador, do político compromissado com as demandas do seu território envolve um trabalho principalmente ligado na base das comissões na Câmara. É importante que o vereador busque, né, estar na presidência, então participar, de preferência na presidência das comissões, que hoje, por exemplo, o presidente da Comissão de Educação de São Gonçalo é uma piada, né, uma vergonha sequer, recebe nós que somos profissionais da educação para negociar, e triste constatar que é um professor, né, mas a gente vê que é um professor que não tem compromisso. Então eu penso que o trabalho da vereança, né, estar, né, nessas comissões, fiscalizar o executivo e o orçamento público, aliando as demandas do território, né, na discussão e diálogo com os conselhos de controle social, isso é muito importante, e também sindicatos, porque não se faz política e vocês não terão apoio se tentarem fazer isso sozinho, porque é necessário ter essa base. E outra coisa também, trabalhar com um pensamento voltado justamente para o orçamento do município, né? Um município que depende muito de repasses federais, infelizmente mal utilizados, e está sempre e ter uma postura firme, né, na elaboração de LOA, PPA e prestação de contas. Eu penso que também romper com os aparelhamentos das estruturas institucionais, né, o famoso rodeamento político, né, que uma vez se fala e na hora que está lá muda-se de posição. Então eu acho que vocês estando, esse município precisa de
Nós temos espaços que são verdadeiros vazios educacionais, temos espaços sem saneamento básico. Ah, mas eu não sou do executivo, eu sou do legislativo. Sim, você é do legislativo, você pode. Você tem que estar numa comissão, você tem que estar cobrando, porque a fiscalização não é do feito que não é não feito. É daquilo que é necessário para o território em diálogo com a população que aqui está. É isso que eu queria colocar. Queria saber o que vocês pensam disso. Obrigado, Tânia. Depois o companheiro ali. Eu vou fazer o seguinte, como apareceu várias questões, eu vou aumentar o tempo de vocês, porque senão 3 minutos não ia dar tempo de responder metade. Tá bom? Eu vou aumentar, tá? Deixa logo com 3, porque vai acabar. Com 3, tá. Vou para 4, depois piora. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada de 3, aí depois você faz. Pode ser, senão eles vão se enrolar na... Tá? E eu vou passar para 4 minutos, então, de 3 para 4. Tá? Boa noite a todos, meu nome é Gabriel, sou cria de São Gonçalo, nasci e criado na Trindade. Já fui estudante do Henrique Lage, eu fui calouro, né, proscavo lá, e fui cria, lógico, da FFP, que foi a única faculdade pública durante muito tempo aqui em São Gonçalo. Sou professor de geografia, por enquanto contratado em Itaboraí, mas quem sabe vou vir para cá. Eu vou fazer uma pergunta que muitos já conversaram em alguns debates, mas é importante a gente perguntar novamente. Nós sofremos com a desindustrialização nos últimos 30 anos. O que vocês, como vereadores, fariam para tentar medidas governamentais que entendem como fundamentais para o desenvolvimento econômico e financeiro, óbvio, de São Gonçalo? É o Alex que começa isso? Eu não lembro. Eu acho que pode ser. Pessoal, 4 minutos então, tá? Era 3, mas a gente passa para 4 para a gente dar um tempo para responder essas questões que são muito relevantes. Gente, eu vou falar sentado agora, não tem problema não, viu? Mas são muitas questões, acho que foram colocadas, então eu vou tentar responder assim de maneira bem sucinta, né? De fato, eu acho que a gente está assim, plano diretor é um indicativo de que as últimas questões, todas elas, não tratam a coisa pública com a seriedade que ela precisa, né? Não tratam as questões mais estratégicas da cidade, do desenvolvimento, do crescimento da cidade, da forma como ela deveria ser tratada, e também a participação social, que num debate como esse é tão importante, acaba sendo inviabilizada por uma decisão de quem gere a cidade, né? E os vereadores, a Câmara Municipal, têm muita responsabilidade nisso. Vou tentar lembrar aqui que o Oswaldo, se eu eventualmente perdi alguma coisa, você me lembra, tá? Eu acho que de fato a gente tem bons exemplos, né, que não partem do poder público, mas nessa iniciativa de reflorestamento, a gente tem aqui a Lourdes, que tem uma iniciativa muito importante, muito bonita. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o projeto Gênesis, que fica ali na água mineral, tem lá mais de 60 mil metros de um fragmento da Mata Atlântica reflorestada ao longo de décadas ali pelo Gênesis, e que não tem nenhum apoio, infelizmente, do poder público, como várias outras iniciativas aqui na cidade. Isso também impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente vive numa ilha, em várias ilhas de calor na cidade, que acabam impactando inclusive na saúde das pessoas, e é um tema que deveria, de fato, receber mais atenção, né, do setor público. Os alagamentos, né, quer dizer, eu pude dar esse depoimento pessoal. Eu passei por esse problema ao longo de mais de 10 anos da minha vida, porque eu fiquei morando nesse local por quase 10 anos, né? E ele ainda acontece. Se a gente vai ver toda aquela região ali de Neves, ela ainda hoje alaga. Se a gente for ver várias outras regiões da cidade, Catarina e vários outros bairros da cidade, as pessoas continuam sofrendo com esse problema porque não existe investimento em obras de macro e micro drenagem, né? Soluções que já foram adotadas
em outros locais que são relativamente simples, elas não são incorporadas no planejamento da cidade. Então você tem possibilidade de fazer aqueles piscinões, de fazer aqueles reservatórios verticais, inclusive, quando chove a água pode ser bombeada para ele. Isso resolve o problema em vários outros lugares. Resolveu no Rio, na Praça da Bandeira, todo mundo sabe como era triste aquela situação ali, e hoje o problema está praticamente reduzido, praticamente irredutível tudo, né? Eu acho que a Tânia coloca aqui essa importância da gente dar atenção ali para as comissões, é onde as coisas acontecem, de fato, na Câmara Municipal. Muitas iniciativas boas acabam parando na CCJ da Câmara, em várias outras comissões, e é de fato importante, estratégico, que a gente possa ocupar esses espaços para poder avançar um projeto de cidade que que esteja em linha com as necessidades da população, né? Acho que o Gabriel colocou bem essa temática da desindustrialização, do desenvolvimento econômico. Eu acho que isso é altamente estratégico. Nós precisamos definitivamente debater isso, porque enquanto a gente tiver uma cidade que não gera emprego para o seu povo, enquanto a gente tiver uma economia que não consegue se dinamizar, a gente vai enfileirar uma série de problemas, porque as pessoas continuam saindo daqui, porque a cidade continua arrecadando muito pouco, e isso interfere diretamente no nível do serviço público que a gente oferece para a nossa população. Muita coisa. Eu estava pensando aqui com a resposta, né, do Isaac, falei, gente, muita coisa para falar. Mas vamos tentar dar resposta aqui para tudo. A primeira coisa que eu acho que vai exatamente, na contramão do que nós estamos discutindo aqui, é que para a comissão funcionar, nós precisamos ter uma Câmara que funcione, que hoje não existe em São Gonçalo, tá? Eu tenho atuado lá na LERJ, junto com a deputada estadual Verônica Lima, acompanho a Comissão de Cultura, na qual a deputada é presidente. E o ritmo é um ritmo aceleradíssimo. Aqui, um outro dia, eu fui falar com o Romário, importante é saber da comissão aí, como é que funciona o Romário. Pô, mas isso aí não serve para nada aqui não, porque aqui não funciona nada. Não vem com ilusão, não. Então, o primeiro desafio que nós temos é trabalhar para que o legislativo ele cumpra o seu papel de legislar, de trabalhar em prol dos problemas da nossa população. Uma segunda questão muito importante é a questão colocada pelo companheiro Lavada, o Osvaldo, nosso amigo, a respeito da importância de São Gonçalo estar antenado com o momento que nós vivemos hoje, que é um momento de emergências climáticas. Enquanto nós sofremos com fortes chuvas, ondas de calor, nós temos a obra, né, do governo do estado, aqui junto com a prefeitura, desmatar o centro da cidade e levar as palmeirinhas para o cantinho e dizer que isso é compensação ambiental. São Gonçalo precisa de uma política de reflorestamento, de plantio de árvores em grande escala, para que eventos extremos como o que aconteceu no Engenho Pequeno, onde as famílias que foram atingidas sofreram calote da prefeitura e até hoje não receberam o aluguel social, possam ser minimizados, pelo menos minimizados. A situação da nossa cidade é de que a quantidade de áreas de risco que nós temos e a quantidade e a velocidade com que avança, né, a construção desordenada é muito grande. Isso se deve, por exemplo, ao fato de nós estarmos aí há 2 anos com o plano diretor da cidade vencido. O último foi 4 anos, né? O último foi votado em 2010 e até hoje, né, passamos uma gestão sem fazer um debate sobre como nós vamos organizar a cidade, fazer um diagnóstico dos problemas que nós temos e pensar de que forma nós vamos remanejar as coisas. Então isso é muito grave e isso precisa ser um ponto fundamental no próximo ciclo. A outra questão é a importância de nós olharmos para a nossa história e pensarmos nas soluções a partir da nossa habilidade. O presidente Lula anunciou, né, a nova política industrial do governo federal, né, inclusive com o entendimento da importância do investimento na indústria para o crescimento e para a retomada do crescimento do país.
E aqui em São Gonçalo, nós temos na nossa margem um potencial muito grande, que é o potencial da indústria naval. Nós precisamos estar olhando, né, para o trabalho que precisa ser feito com a indústria naval, como esse papel, e estar pensando no plano diretor de que maneira também nós garantimos que haja espaço para que se haja a construção, né, de outras políticas que atraiam indústrias para a cidade, para que nós possamos estar aumentando a oferta de empregos aqui na região. Lembrando que nós tínhamos uma região muito industrializada e inclusive com um movimento operário muito forte ali na região de Neves, né, que hoje é um verdadeiro esqueleto, né, onde era a fábrica virou mercado, que é a grande marca, né, da nossa cidade, onde, depois da prefeitura, o maior empregador é o setor de serviços, é o comércio. E nós precisamos trabalhar para reverter isso, e acho que poderia ser também um papel, né, nosso, obviamente, como fiscalizadores, de cobrar o prefeito, e o prefeito não esperar apenas que isso caia do céu. Precisa ter projeto para isso, para correr atrás, para apresentar e articular aí com o governo do estado, com o governo federal, para que haja investimentos que dinamizem o setor. Essa aí é a questão colocada. Então, respondendo aqui ao Oswaldo, né, sobre a questão do plano diretor, o que me vem em mente a gente não tem um plano diretor nesse momento porque eles não querem participação popular. Então, para evitar a participação popular, a cidade vai convivendo há 4 anos, né, como o Oscar falou, sem um plano diretor na cidade. A gente convive com um governo que sempre, eu citei aqui o caso dos profissionais de educação na entrada do legislativo, que foi impedido. Então é um governo antipovo. Então um governo antipovo sempre vai ter a questão da participação popular, uma negação a isso. Então o plano diretor, eu enxergo dessa forma. As questões ambientais de emergências climáticas na cidade já não são novidades, só que elas vêm se acentuando, né? Eu estive em loco no Engenho Pequeno, eu sou morador do Barro Vermelho, então é um bairro muito próximo. Eu estive em loco no Engenho Pequeno e no Zumbi, áreas altamente atingidas. Eu fui em casas que tiveram uma mãe e uma criança de 5 anos soterradas e, infelizmente, eu tive um episódio triste de presenciar assim, que foi a Defesa Civil ainda fazendo uma crítica por que eles moravam ali. É um caso absurdo, falando que era uma encosta de um solo que era vulnerável às chuvas, e eu falei para ele, a minha resposta é que a gente tem um problema habitacional para a cidade. Se você tiver a solução para esse problema habitacional da cidade, a gente pega essas pessoas e leva agora para esse local, para eles querem morar num lugar seguro, porque eles não moram aqui porque querem, não. Inclusive, eu atendo pessoalmente a família que foi vítima fatal no Engenho Pequeno. Foi um casal e uma criança que vieram a falecer nas fortes chuvas do verão de 2023. Infelizmente, é uma família que também ficou desabrigada, os parentes dessa família, vítimas fatais, que também estão no calote da prefeitura sobre o aluguel social. Hoje eles estão vivendo de favor, e pior do que viver de favor, eles criaram uma dívida, né? Porque quando eles foram feita a promessa do aluguel, a primeira coisa que essas famílias foram procurar é um lugar para você ir morar, porque ninguém está ali querendo morar na casa de outra pessoa ou na casa cedida para outra pessoa. Você quer ter a sua independência. Essas famílias, várias famílias fizeram isso. Nós, pelo mandato do deputado estadual, professor Josemar, fizemos uma audiência pública muito importante da Alerj na cidade, que foi feita aqui na UERJ-FFP, que teve a presença de figuras do governo, mas não teve nada propositivo a partir deles, apesar da cobrança de todas as famílias lá. Então a gente teve
um cenário muito triste e continua, né? Porque de 1.500 famílias que se cadastraram para receber o aluguel social na cidade de São Gonçalo, apenas 220 receberam alguma coisa e não teve a promessa dos 12 meses, não foi concluída, sem contar que o prefeito na época não colocou São Gonçalo como calamidade pública. Isso também dificultou muito o acesso ao Minha Casa Minha Vida, trazer projetos habitacionais do governo federal para a cidade. A resposta para a professora Tânia sobre o papel das comissões, infelizmente aqui na cidade tem essa péssima política das comissões não funcionarem. Eu acredito que é de uma forma proposital, né? Porque com as comissões funcionando, o escândalo do leite, por exemplo, seria algo a ser debatido dentro de uma comissão. Quando as comissões não exercem seu papel, ele fica um debate que é de plenário, que é ser esvaziado rápido pela base do governo para aquilo desmobilizar a sociedade civil que está reivindicando e a oposição que estava reivindicando. Então, eu acredito muito que o papel, infelizmente, do que acontece nas comissões hoje são figurativas, elas não são propositivas e às vezes tem um preço muito caro para você participar de uma comissão, é um voto em figuras nefastas. Então, eu tenho muita pontos assim para debater sobre as questões da participação das comissões, primeiro pelo seu não funcionamento e o segundo, o que é necessário fazer para você participar de uma comissão. E só para finalizar, sobre a industrialização, que foi o ponto que o Gabriel trouxe, o que prova aí que os liberais não sabem governar e nem trazer emprego, né? Porque a gente teve aí como secretário da cidade o dono da Guaraná Crack, que o Oscar trouxe a informação, que já está desindustrializando dentro do próprio município, onde ele foi um gestor de uma secretaria e não conseguiu trazer propostas para a industrialização do município. Então isso só comprova que os liberais eles não conseguem industrializar e são contra a industrialização do município.